bem? Boa noite a todos, todas. Quanta gente! Eu imaginava que esse assunto ia dar quórum. Eu não sei por quê. Afinal de contas, somos todos tão absolutamente disciplinados, não é? A gente faz tudo que a gente se propõe a fazer. Então, eu tinha ideia que ia ter bastante gente interessada. Olha lá a turma de Cachoeirinha ali olhando todo mundo junto. Muito bom, muito bom. E a Dai também convidou as alunas dela lá em Santa Maria para assistirem. Então dá para ver que esse assunto é, vamos dizer assim, bem importante para todo mundo, principalmente quem está em algum tipo de busca, vamos dizer assim, né, de evoluir ou de se melhorar. A gente se depara com essa questão da disciplina mais cedo ou mais tarde, né? É inevitável. Então, como eu falei para vocês no vídeo, eu vou trazer uma perspectiva nova sobre disciplina hoje. E ao contrário do que vocês talvez esperem, não vai ser uma solução mágica e uma dica que vai resolver a vida de vocês com disciplina. Talvez seja desconfortável, vamos ver, faz parte, tá? Então, eu coloquei na descrição da aula que quando a gente tem uma vida disciplinada, a gente é mais livre. E essa frase, ela para muita gente que tem problema com disciplina, soa meio estranho, meio um contraponto, assim como se eu sou disciplinado, eu não sou livre, porque sou obrigado a fazer as coisas que eu não quero fazer pela disciplina, né? Então eu quero ver se a gente consigo convencer vocês que quanto mais disciplinado a gente for, mais livre a gente é, tá? Através da visão do yoga sobre disciplina. Quero fazer um adendo aqui, uma ressalva, que eu não estou expondo a minha opinião pessoal, e sim a de uma filosofia das escrituras, então não mate o mensageiro, tá? Qualquer coisa vocês falam com o Patanjali ou com o Krishna, se resolvam com ele, certo? Então, olha só. Quando a gente usa a palavra disciplina, tem gente que gosta da palavra e tem gente que já se arrepia e diz: eu não sou disciplinado, nunca fui disciplinada, tenho muita dificuldade com disciplina. Quem acha que se encaixaria nessa segunda categoria, levanta a mão. Ó, tem uns se fazendo de louco, tem outros aí que se acham que são disciplinados. Muito bem. Por acaso, a gente precisa de disciplina para fazer as coisas que a gente gosta? Tu precisa de disciplina para comer chocolate? Eu vou me disciplinar para comer chocolate todos os dias. Ou eu vou me disciplinar para ficar na cama quentinha até eu não aguentar mais todos os dias. É claro que não, né? A gente só pensa em disciplina quando a gente tem que fazer alguma coisa que a princípio a gente não quer ou que a gente não gosta. Então é claro que a palavra disciplina tem uma conotação de obrigação, de esforço, né? De vou ter que sofrer para manter essa disciplina. E eu disse para vocês também que disciplina não é uma coisa que a gente tem, é uma atitude que a gente desenvolve através de um entendimento. Então é isso que eu vou querer trazer para vocês hoje, tá? Antes da gente entrar na visão do yoga sobre disciplina, a gente tem que deixar bem claro que disciplina não é força de vontade. Disciplina e força de vontade não estão correlacionados na visão do yoga. Tem gente que tem mais força de vontade do que outros. Mas vocês concordam que pela força de vontade a gente consegue fazer algumas coisas, mas enquanto tá tudo bem a gente mantém? Na hora que dá alguma treta ou acontece alguma coisa, a força de vontade vai ralo abaixo, não é? E aí, geralmente, a gente acaba dando aqueles rebotes, assim, né? Você tá aguentando o negócio ali na força da vontade, e aí acontece alguma coisa, e daí tu descamba mais ainda pro outro lado. Isso é bem comum de acontecer.
Quem já conhece yoga, conhece a filosofia do yoga, sabe que nada que seja assim, vamos dizer, de verdade vai ser pela força. Ou vai ser pela tensão, né? Eu vou ter que fazer uma coisa pela força da vontade. Tem que ser por um entendimento, porque pela força não funciona. E isso a gente prova com os 7.244 livros de autoajuda para manter a disciplina que estão disponíveis na Amazon. Quantos vocês já compraram? Quem já comprou O Milagre da Manhã? E me conta, Jeremias, a tua manhã é um milagre depois de ler aquele livro? Então, se existisse um livro que pudesse te ensinar sobre disciplina e te dar, vamos dizer, dicas de o que fazer para manter a disciplina, teria um livro, tu comprava o livro e estava resolvido o problema, concordam? Mas, ó, comecei a ler e parei, né? Claro, todo mundo começou a ler porque tem aquela esperança de que alguém vai chegar com uma fórmula e vai te dizer como fazer para ter disciplina, para fazer as coisas que tu quer fazer. Então, uma das primeiras coisas que eu espero que vocês tirem dessa aula é: não gaste o seu dinheiro com livros e métodos comerciais, porque vocês já viram que não funciona. Não é por aí, não tem como ser por aí. Como que um método vai funcionar para todo mundo? Tá? Então, se não é pela força de vontade, a gente tem que descobrir uma outra, vamos dizer assim, uma outra razão pela qual algumas pessoas são mais disciplinadas do que outras. Com algumas coisas nós somos mais disciplinados do que com outras. Ou seja, aonde está a chave que faz com que a gente consiga ter uma atitude disciplinada na vida? Porque quando tu tem uma atitude disciplinada na vida, tu aplica aquilo para praticamente tudo. Não é que tu é disciplinado numa coisa e completamente maluco na outra e desregulado. A gente desenvolve uma atitude disciplinada, onde a gente não se perde tanto para os lados, uma equanimidade, né? Afinal de contas, yoga é equanimidade. Então, o que o yoga nos diz com relação a isso é que não adianta tu te propor a fazer nenhum tipo de disciplina, te propor a fazer nenhuma ação, nenhuma mudança na qual tu queira disciplina, se tu não entender, se tu não parar para refletir por que ou para que tu tá fazendo aquilo. A maioria das pessoas não para refletir a fundo do porquê vai, vamos dizer, estabelecer as ações que tu quer fazer para manter essa disciplina. Vou mostrar para vocês com alguns exemplos, tá? Tu quer emagrecer. Grande parte das pessoas querem emagrecer, concordam? Tem gente aí que quer emagrecer e não tem disciplina para emagrecer? Levanta a mão. Tá, muito bem. Então, tu tá lá fazendo a tua dieta. Eu vou fazer dieta. Agora eu vou ser disciplinado, eu vou fazer uma dieta e vou emagrecer. Tá? Aí tu começa os primeiros dias, tá? Dá umas roubadinhas aqui, dá umas roubadinhas ali e tal e tal. Mas tu já deve ter começado umas 15 dieta e parado no meio. E isso tem como é que eu vou dizer? Tem um efeito psicológico ruim, né? Porque tu sente que tu não consegue ser disciplinado e terminar as coisas que tu te propõe. Mas aí chega um dia que tu tá brincando com o teu filho ou que tu tá fazendo alguma coisa que tu gosta e tu não consegue mais te agachar no chão porque tu tá com dor no joelho ou o teu excesso de peso te impede de fazer alguma coisa. E aí chega um dia que tu diz assim, ó, agora deu. Agora eu quero saúde. Assim não dá mais. E quando chega esse momento do chega, aí tu começa a fazer as coisas que precisam ser feitas.
Vou dar outro exemplo. Tá super estressado, surtando, coelhando o dia inteiro. Vou fazer yoga. Vai me acalmar. Aí começa a fazer yoga, daí vai, né? Que nem aquela coisa, quem é professor de yoga sabe. Vai no primeiro mês super entusiasmado. Aí no segundo começa a faltar, daí começa a achar desculpa para não ir na aula, para matar a meditação. Até um dia que tu chega e tu tem um ataque de ansiedade e tu diz assim: chega, eu não me aguento mais nesse nível de estresse. Preciso fazer alguma coisa. E aí tu vê que tu faz. O que tem nesses dois exemplos que é o fator determinante para tu começar realmente a fazer e manter aquilo que tu te propôs? Tu teve que chegar num ponto onde tu diz assim, ó, eu não aguento mais. Tem dor, tem muito sofrimento. Eu já vou dizer uma outra palavra, Dai, que não é dor, que é o que o yoga traz. Vou dar mais um exemplo para vocês. Preciso fazer uma pós-graduação para melhorar meu currículo. Aí tu começa a fazer as aulas, um saco as aulas, tu não aguenta, fica fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, não presta atenção em nada, aquele negócio não rende, aquela obrigação chata. Até que um dia tu te diz assim, ó, eu não aguento mais ganhar 1000 pila por mês e viver brigando com os meus boletos. Eu preciso me qualificar, eu preciso ter mais conhecimento na minha área de trabalho. E aí quando tu não aguenta mais, tu vai lá e tu faz a tua pós, e tu aproveita, e tu aprende, e tu usa. Outro exemplo. Tu teve que chegar num momento em que tu não aguentava mais. Quando tu chega nesse momento, tu começa a entender o porquê tu tá fazendo aquilo. Quando tu entende por que tu tá fazendo aquilo, tu mantém a disciplina. E o que eu quero dizer para vocês é que essas coisas, quando tu diz chega, eu não aguento mais, significa que tu entendeu a limitação que isso traz para tua vida. Então a Dai escreveu ali dor, mas eu vou usar a palavra yógica, limitação. Quando tu não aguenta mais a limitação do teu corpo, que tá sem saúde, que tá pesado, que tá desconfortável, quando tu não aguenta mais a limitação de não ter dinheiro para ter uma vida digna. Quando tu não aguenta mais a limitação de estar sempre ansioso. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? A palavra limitação é uma palavra muito bonita, muito forte e muito utilizada vamos dizer assim, num autoestudo interior. Quando a gente faz, né, autoestudo, autoindagação, a gente se depara com essa palavra limitação. As coisas que te impedem de expandir, de crescer e de evoluir. E o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte: a disciplina vai acontecer quando tu entender que tu não quer mais ser limitado neste âmbito. Existe muita gente, eu diria, vou chutar aí, 92,74% das pessoas que nunca chegam nessa reflexão das suas limitações. E o que as escrituras dizem é que uma vida que não contempla isso é como se fosse, sabe aquele joguinho é pinball, eu acho que tu chama, que tu aperta de um lado e a bolinha vai para cá, e daí a bolinha bate para cá, e daí bate para cá, e daí bate. Já viram esse joguinho? Tu vai meio ao léu, assim, fazendo as coisas meio ao léu. Tu não tem um direcionamento, não tem disciplina. Porque as escrituras do yoga dizem que tu tem que chegar num ponto onde tu não aguenta mais. E geralmente a gente não quer chegar nesse ponto. A gente faz de tudo para não chegar nesse ponto, né? A gente toma todos os remédios, a gente faz tudo possível, a gente assiste televisão, a gente se...
Qual é a palavra que eu estou buscando? A gente se tolda para não ter que chegar nesse ponto. Mas na verdade esse é o único ponto onde tu vai conseguir realmente transformar alguma coisa. É quando tu descobrir que tu é limitado, que tu tá limitado, que a tua vida podia ser muito melhor, muito maior, muito mais nobre, muito mais expansiva, muito mais amorosa, muito mais saudável, muito mais profunda. Então, um dos empecilhos, muitas vezes, da gente seguir com as disciplinas é porque a nossa vida vai mudar. Quando tu emagrecer, a tua vida vai ser diferente. Quando tu tiver mais calma, a tua vida vai ser diferente. Quando tu tiver um emprego onde tu tem uma estabilidade material maior, tua vida vai ser diferente. E tem muita gente que não está preparado para lidar com essas mudanças, então fica no mesmo nheco, nheco. Sabe que isso é uma expressão em sânscrito, né? Nheco, nheco. Ah, eu queria fazer isso, mas eu não consigo. Tatatá, bibibi. Ah, mas eu queria fazer aquilo. Nananã, 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 mas eu não consigo. Eu não tenho disciplina. Em ioguês, não existe eu não consigo. Existe eu não quero o suficiente. Já vamos falar sobre isso. Mas vamos continuando aqui. O que acontece? Quando tu diz assim, eu quero emagrecer, tu tá querendo só o resultado. Tu não tá dizendo, eu quero fazer dieta e controlar a minha alimentação. Entende o que eu quero dizer? Tu tá dizendo, eu quero emagrecer. Ninguém quer fazer dieta e controlar a alimentação. Ah? Então, quando a gente foca no resultado, anotem isso, quando tu foca no resultado, tu não vai conseguir convencer a tua mente a fazer as mudanças necessárias. A tua mente é muito esperta. Gente, ela é muito inteligente. E a coisa que a mente mais gosta é inércia. A mente gosta de continuar fazendo o que ela vem fazendo. Ela detesta mudança, ela detesta novidade. Então, para tu convencer ela a fazer algo diferente, tu vai ter que dar uma razão, um motivo, um porquê, mas muito forte. Senão, ela vai te ganhar. Lamento anunciar isso, mas tu já experimentou, né? Então, se tu disser, eu quero emagrecer, tu só tá olhando para um resultado final. E a gente sabe que no caminho da vida, o resultado final não é o que interessa, e sim o processo, né? O caminho. Todos os mestres dizem a mesma coisa. Agora, se tu entendeu por que tu quer emagrecer? Porque eu quero ter um corpo saudável onde eu possa expandir os meus movimentos, expandir as minhas experiências. Eu quero viver sem dor. Por que tu quer fazer yoga? Porque eu quero não tomar remédio, porque eu quero conseguir dormir, porque eu quero não surtar todos os dias quando tô no trânsito. Tá fazendo sentido o que eu tô trazendo para vocês? A gente olha e diz assim, qual é o problema da minha vida? Ah, eu preciso me acalmar. Eu tô usando esses exemplos porque eles são muito bons. Preciso de mais dinheiro, eu preciso emagrecer, ou eu preciso isso. E a gente então fica focado nesse objetivo, mas a gente não conversa com a gente mesmo para ver por que tu quer fazer aquilo e tu realmente quer fazer aquilo, tu realmente quer emagrecer ou tu realmente quer te acalmar. Tem uma frase dos mestres que eles dizem: a água tem que bater na bunda. Senão a gente não faz. Isso é um verso em sânscrito, gente.
Vocês não sabem, mas é. Antes disso, a gente não se mexe. Porque a nossa tendência de continuar fazendo o que a gente vem fazendo é muito grande. Inércia, vocês sabem, é uma força muito poderosa. Precisa de muita energia para mudar inércia. Então, meus alunos queridos que praticam Hatha Yoga e querem ter a disciplina de acordar de manhã para praticar. Na cara da Kelly. Então, tu diz assim, eu quero fazer yoga. Ah, mas para fazer yoga, tu vai ter que, né, para encaixar no teu dia, tu vai ter que acordar cedo. Mas a inércia de ficar deitado no quentinho, tu vai precisar de muita energia para quebrar essa inércia e levantar da cama, que é uma delícia, né, e ir, ainda mais no inverno, praticar. Tu vai ter que ter tido uma conversa contigo de dizer assim, eu vou te usar, tá, Kelly, já que tu fez. Eu não me aguento mais desse jeito. Eu não aguento mais a minha violência, eu não aguento mais a minha ansiedade, eu não me aguento mais tão limitada pela minha ansiedade. Quando essa água bater na bunda dela, ela vai se levantar de manhã e vai praticar. Antes disso, um dia ela vai, no outro não, quando tá cansada não vai, quando tá menstruada não vai, quando comeu muito não vai. Aí só quando todas as circunstâncias estiverem perfeitas é que ela vai praticar. E quando a gente tem disciplina, não importa as circunstâncias perfeitas, a gente simplesmente levanta e vai. Porque a gente está fazendo isso por algo maior. A palavra aqui é algo maior. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui no chat. De inserir as práticas de yoga toda semana, queria comer menos pela emoção e tem dificuldade para mais uma infinidade de coisas. O que mais vocês botaram aqui? Incorporar a prática no meu dia a dia. Então, por que tu pratica? Primeira coisa que tu tem que sentar e refletir, e olha que hoje em dia, tirar um tempo com a mente relativamente clara para tu refletir bem sobre isso. Por que tu quer praticar? É tu que quer praticar? Ou te disseram que é bom fazer yoga para se acalmar? Da onde veio essa ideia? Vocês sabiam que a maioria das pessoas não sabe discernir se quer uma coisa, se acha que devia querer essa coisa, se disseram que ela deveria querer? Estão entendendo onde eu quero chegar? A gente não sabe o que a gente quer. Por que a gente quer aquilo? Se nem isso tu sabe, como é que tu vai implementar ações com uma atitude disciplinada, gente? Tá fadado a não ter continuidade. Por que tu quer emagrecer? Para ficar com a barriga tanquinho? Tu quer... Para que tu quer? Vocês já disseram para alguém ou já ouviram de alguém algo do tipo, tu tinha que fazer yoga porque vai ser bom para ti? Mas tu tá convencido no âmago do teu ser que yoga é bom para ti? Se tu não tiver convencido, tu não vai manter a disciplina. Alguém te diz, mas tu devia fazer uma pós, vou usar esse mesmo exemplo. Tu devia fazer um curso de inglês para botar no teu currículo. Sério? Inglês? Adulto já? É tão difícil. Aí tu começa aquelas aulas, né? Assiste uma, World, Books on the Table, fica matando. Aí um dia tu decide que tu quer viajar sozinho.
coisa que tu mais quer conseguir viajar sozinho, e para isso tu precisa de inglês. Tu quer ir para a Índia fazer um curso com um professor indiano e tu precisa falar inglês. E aí tu vai fazer todas as aulas. Não vai perder nenhuma. Em 1 ano tu tá falando. Estão vendo para onde eu tô indo? Que tem um trabalho prévio ao tu te propor a fazer algo com disciplina. E o que os livros de autoajuda fazem é tu escolheu o que tu quer fazer. Eu quero emagrecer, eu quero fazer isso, eu quero tarará, tarará. Então, acorde tal hora, faça não sei o quê, bibibi. Eles te dão métodos para fazer uma coisa, mas que nem tu tá convencido ainda do porquê tu quer fazer aquilo. Como é que vai funcionar? E por que eu disse no começo da aula que não é muito agradável de ouvir? É porque dá muito trabalho. Dá muito trabalho tu sentar e fazer uma reflexão profunda sobre o que tu realmente quer. E hoje em dia, a gente está sofrendo de uma coisa que se chama ser muito quereiros. A gente quer tudo, né? A minha irmã que diz, eu sou muito quereira. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer yoga, eu quero fazer ayurveda, eu quero fazer curso de macramê, eu quero isso, eu quero tudo, eu quero. Tu vai ter que escolher um que tu quer mais. Senão, vai ser impossível. Cada escolha uma renúncia, né? A gente esquece disso. Mas voltando para a palavra mais importante, é que a disciplina só vai acontecer quando tu te sentir limitado. E quando tu sentir uma vontade absurda de transcender essa limitação. Então eu vou perguntar para vocês. Quais são as tuas limitações? O que tu sente que te limita? O que tu sente que tranca a tua vida para que tu possa ser mais, expandir mais? Me digam aí, escrevam aí. Ter um objetivo. Ah, esse assunto é bom. Esse assunto é bom. Medo do fracasso. Esses assuntos aqui vai dar um outro aulão muito bom. Relacionado a propósito. Bah, vai ser muito bom. Medo do fracasso. Vocês acham que isso é uma limitação? Que interessante. Nunca imaginaria que vocês diriam isso. Mas vamos lá então. Medo de sair do que sei que já funciona. Pronto, tá aí, ó, provado, inércia. Quando tu descobrir a tua limitação, tu vai instituir as ações e tu vai ser super disciplinado e tu vai fazer e tu vai te transformar e tu vai expandir, tu vai crescer, tu vai transcender as tuas limitações. E aí, sabe o que vai acontecer? As pessoas ao teu redor vão dizer: ai, agora que emagreceu, tá tão convencida, tá toda bodosa. Agora que faz yoga, tá se achando a zen. Vão te encher de coisa. Porque tu tá mudando. E vocês sabiam, a gente faz isso também, mas quando a gente tá mudando, as pessoas perto de nós ficam apavoradas. Porque sempre que alguém tá mudando, tu nunca sabe como ela vai mudar. Talvez ela não goste mais de ti, talvez ela não queira mais ficar contigo, talvez ela não queira mais fazer as coisas que ela gostava antes. E é exatamente isso que significa mudança, né? Novas oportunidades. Então, quando tu faz essa reflexão, decide o que tu quer, entendendo o que te limita, tu vai mudar muito. E tu vai ter que arcar com as consequências dessa mudança. E aí,
é que mora um dos grandes empecilhos. Às vezes as pessoas já sabem o que querem e o que querem fazer, mas não devotam a disciplina como autossabotagem, que é uma palavra que se usa muito, né? Porque não tem coragem de lidar com a mudança que vai acontecer. Então fica na mesma. Então fica na tua vida igual reclamando. Eu vou dizer para vocês uma coisa, 32 anos de yoga, o que eu aprendi? A não reclamar. É muito chato conviver com gente que reclama. É um saco. É um saco. E tem gente viciada em reclamar, né? Então, a mudança, tu não sabe o que vai acontecer, mas que vai ter desafios e vai ter conflito e vai ter treta, vai. Agora, tudo no universo, e agora eu tô falando em termos de cosmogenia, de entendimento de todo tudo que existe. Tá tudo sempre mudando. E de acordo com as escrituras, o nosso universo está sempre evoluindo. E aí tá lá o universo dando voltas e mudando, e as estações mudando, e os planetas e tudo, e gente nascendo e gente morrendo, e tu ali com o freio de mão puxado, bem paradinho. Não! E aí tu te olha e diz assim, cara, que isso? Como ela disse, medo do que vai acontecer, né? Pois é, o problema do medo que vai acontecer é que pode acontecer coisas desagradáveis, mas no momento que tu deixa de fazer, de mudar por causa das coisas desagradáveis, tu perde a chance das mudanças extraordinárias, das experiências extraordinárias. Então, essa história de medo do fracasso, de medo de não sei o quê, é exatamente tu, o universo todo evoluindo e tu escolhendo puxar o freio de mão e ficar ali no nheco-nheco. E aí tu escolhe. Porque na visão do yoga, liberdade é poder arcar com a consequência da tua escolha. Isso é liberdade. Dificuldade de desapegar do que, Jeremias? Tu colocou ali no chat. Alguém colocou ali antes. Disciplina tem a ver com desapego. Desapegar do que? Me conta para eu entender, para poder responder melhor. O medo da mudança me limitou a dar espaço para o novo e o melhor veio. Isso aí. Medo de não ser suficiente para o que eu me proponho ao fazer. Medo do que vão pensar. Bom, medo do que vão pensar é bem fácil, né? Larga Ra dos outros Ro, que é o sutra mais importante que a gente tem. Né? Mas medo de não ser suficiente. Tem uma coisa muito bonita que os mestres dizem. Eles dizem que se tu tá encarnado hoje, aqui, é porque tu é absolutamente imprescindível. Se tu não fosse absolutamente imprescindível para a existência, tu não estaria aqui. E esta é a prova cabal de que tu é absolutamente suficiente. Dificuldade de desapegar da cama quentinha. Então, o ponto é, tu ainda não te convenceu? A água ainda não bateu na tua bunda o suficiente. Tu vai ter que ralar um pouquinho mais. E é exatamente isso, gente. Tu vai ter que ralar um pouquinho mais, tu vai ter que sofrer um pouquinho mais no nheco-nheco. Até a hora de tu dizer, eu não aguento mais. E sabe como é que a existência às vezes faz tu te dar conta disso? Com uma doença,
com um acidente, com uma coisa bem séria. Ela vai te dizendo, ó, cara, assim não dá, assim não dá. A saúde não é de ferro, assim não dá, assim não dá. E tu vai. E aí chega uma hora que tu leva um safanão na orelha. E aí tu diz, não dá mais. E aí tu levanta a bunda do sofá, levanta da cama quentinha e tu vai fazer o que tu precisa. E a gente tem milhares de exemplos assim na nossa vida de pessoas que mudaram, muito disciplinadas na mudança, quando levaram desculpa a palavra, desculpa o meu francês, cagaço. Então, de novo, se tu tem tempo para ficar, fica. Não tem problema. Mas vai ter uma hora, nessa encarnação ou na próxima, e o Sadhguru sempre diz, né, que yoga é colocar a nossa vida no fast forward. Quando tu traz yoga, a filosofia, é como se tu estivesse apertando o botão de fast forward para tu passar logo pelo que tu tem que passar, ao invés de ficar sofrendo aos pouquinhos. Então, quando tu tá com o freio de mão puxado, tu vai ficar um pouquinho. Ah, eu tô ali, bom não tá, mas também não tá ruim. Tô aqui na minha inércia. Não tá horrível. Tem que ficar horrível. Tem que ficar insuportável. A cara da Mila. Mila, é isso. Tem que ficar insuportável. Quando tu começa a te auto-estudar e fazer curso de yoga, fazer curso de tudo que é tipo de autoconhecimento, é porque tu não te aguenta mais. Que o desconforto de ser tu já tá tão grande que tu precisa de alguma coisa para te ajudar, porque tu não aguenta mais. Quem não chega nesse ponto jamais estaria numa aula de yoga. Jamais. É o único pré-requisito. Quando me perguntam, Sasha, qual é o pré-requisito para fazer yoga? Um desconforto existencial profundo. Não, mas a minha vida tá boa, eu tenho tudo. Não tá, não. Senão, como eu digo, tu estarias num curso de macramê. Tu estaria te distraindo, fazendo outras coisas. Tu já te distraiu o suficiente, tu já fez um monte de coisa e não adianta, aquele desconforto não passa. E aí tu vai atrás de alguma coisa. Então, no caso, esse exemplo do Jeremias e várias outras pessoas que escreveram ali, não tá ruim o suficiente ainda. Tem que ficar pior. Aí tu vai ter disciplina. Que horror, né? Que aula horrorosa! A professora chega e diz: não, a tua vida não tá ruim o suficiente ainda. Não é isso que eu falei. Não é que a tua vida não tá ruim o suficiente. É que tem alguma limitação que tu não entendeu o quão horrível é essa limitação. Ainda não te caiu a ficha que tu tem um potencial de ser uma criatura muito mais expandida do que o que tu é hoje. O corpo e essa questão da alimentação e da saúde é um exemplo muito bom, porque a gente se acostuma com o peso a mais, a gente se acostuma com a dor no joelho, a gente se acostuma a não ter energia, sai correndo daqui até ali, tá quase botando os bofs para fora. A gente se acostuma. Mas ainda tá dando para fazer as coisas, né? Tá, vamos lá. A gente vai ali, vai deixando de fazer coisas quando te convida. Vamos subir a trilha, bem capaz, eu não consigo, não aguento. Tu vai te limitando aos pouquinhos, né? Vai simplesmente deixando, dizendo não para as experiências por causa dessa limitação, até o dia que tu não consegue fazer uma coisa simples ou tu não consegue fazer uma coisa que tu gosta muito. Aí chegou no momento. E aí que acontece que a gente vê as histórias de superação nos filmes e nas coisas. Agora,
Se tu te considera uma criatura inteligente, com discernimento, né, que Deus te deu, tu acha que tu precisa chegar nesse ponto? Não é necessário. Para alguns é, vamos dizer assim, para alguns é, não adianta. Mas tem outros, gente, que já estão mais na frente e que tu não precisa deixar chegar nesse ponto. Então, o primeiro trabalho é pensar o que tu quer. E eu vejo que o ser humano, no geral, é muito pouco ambicioso. Quando a gente fala de ambição, a gente sempre pensa em ambição financeira, né, de ser rico. Mas ambição é uma palavra maravilhosa quando usada adequadamente. Eu sou ambiciosíssima. Eu quero ter um PhD de Harvard sobre mim mesma. Eu quero ser o ser humano mais amoroso possível no universo. Esse tipo de ambição. Esse tipo de coisa é tu saber o que tu quer. E aqui, já vou até anotar, porque a próxima aula vai ser propósito, certo? Né? Com essas perguntas de vocês aí, já tá feito o assunto do próximo aulão. Qual é o meu propósito? O que eu quero nessa vida? Quanto tempo tu devota para pensar e refletir sobre isso, gente? Fala sério. Não tem esse tempo, porque tu tem tanta coisa para fazer. E aí, essa coisa eu tô sempre fazendo, né? A gente tá sempre fazendo, tô sempre ocupado. Mas por que tu tá fazendo? Pra que tu tá fazendo? Se tu quer te tornar milionário, se tu tem essa ambição, show, tu vai ser super disciplinado e tu vai ganhar dinheiro. Se tu quer ser um grande artista, um grande jogador de alguma coisa, tu vai ser muito disciplinado e tu vai ser. Vocês conhecem exemplos de pessoas, né, que treinam 8 horas por dia, alguma coisa, um músico que toca 6 horas de violão por dia, joga tênis, O que essas pessoas têm em comum? Disciplina. Mas por quê? Porque elas sabem o que elas querem. O que foi o comentário aqui das pedradas amorosas? De novo, falem como Patanjali, não sou eu. Então, gente, essas limitações, elas fazem com que a gente tenha uma vida, e eu vou usar uma palavra bem forte agora, medíocre. Uma vida assim. Tá, já que eu tenho medo do fracasso e medo do que os outros vão pensar, como vocês colocaram ali, eu não vou me arriscar muito. Vou continuar aqui fazendo a mesma coisa que eu venho fazendo, todo mundo faz a mesma coisa. Então tá. Tu não vai ter muitas coisas graves de ruim que vão te acontecer, mas tu não vai ter nada de espetacular que vai te acontecer. Quando tu arrisca, tu vai para os dois lados. Se tu não arrisca, tu fica aqui. Nhê. Acorda, vai pro trabalho, volta, assiste televisão, come, dorme. Acorda, vai pro trabalho, assiste televisão, volta, acorda e morre. Ponto. Respirem fundo, vou aliviar um pouquinho agora, chegando no fim da aula. Vamos falar alguma coisa. Vamos dar umas dicas de como implementar a disciplina. Eu vou dar uma dica. Sim, eu sempre dou. Eu sempre dou nos meus aulões. Bate, daí depois faz um carinho.
Mas acho que ficou bem claro, né, gente? Acho que ficou claro esse ponto que eu quis trazer. E aí eu queria terminar, eu sempre deixo essa aula com 1 hora para não passar muito desse ponto. Mas eu queria trazer para vocês um truque. É realmente é uma ferramenta, vamos dizer assim, com relação à disciplina, que funciona para quem já parou para refletir. Para quem não parou para refletir, não adianta. Só vai te confundir mais. Mas para quem já se deu o trabalho de refletir o que quer e já começou a ambicionar ser um ser humano extraordinário, extraordinariamente profundo, amoroso, belo, compassivo, saudável, vital. Quem já fez essa reflexão tem uma frase muito legal, que é a seguinte: disciplina é escolher entre o que eu quero agora e o que eu mais quero. E aí, quando tu usa essa frase, tu aplica ela no teu dia a dia. Então, agora, ainda mais depois de um dia desgraçado no escritório, eu chego em casa e agora eu quero abrir aquela geladeira e me entupir de bolo de chocolate. Mas o que eu mais quero é um corpo que funciona, que eu possa fazer as minhas viagens, que eu posso namorar, que eu posso dançar, que eu posso curtir a minha vida. Então, bolo, namastê. O que agora eu quero só ficar olhando Netflix e sem pensar em nada. Mas na verdade o que eu quero mesmo é dormir bem para acordar com disposição. Então eu vou lá e desligo a TV. Não significa que vai ser gostoso não comer o chocolate ou desligar a televisão. Sim, se a gente pudesse. Mas não dá. Todos os dias não dá. No sábado a gente assiste televisão à vontade, no domingo a gente come bolo de chocolate, mas né, porque também nada de rigidez, né? Não é assim, não dá para ir pro 8 ou 80. Mas nos outros dias eu quero mais a minha vitalidade, eu quero mais brincar com os meus filhos, eu quero mais uma vida profunda, eu quero mais me conhecer melhor, eu quero mais conhecer a minha mente e controlar a minha mente. Então, esse critério, se tu quiser imprimir essa frase, colocar em algum ponto, tu vai ver o que tu quer agora está muito relacionado a satisfazer os teus prazeres momentâneos. E geralmente é quando tu tá tendo um dia de merda. E aí, quando tu tá tendo um dia ruim, discutiu no trabalho, um paciente encheu teus ouvidos, né, Lari? A gente sabe como é que é. Naqueles dias tu presta mais atenção, porque tu vai te enxergar querendo uma coisa que tu sabe que não te faz bem. E daí tu diz, opa, o que eu quero mais? Segue a ressalva. Para isso, tu tem que ter parado para refletir o que tu mais quer. Combinado? O meu convite para vocês é achar momentos na correria do dia a dia, autoimposta, ou escolher um momento no próximo fim de semana. No feriado agora, feriado. No feriado. Senta com o teu diário, se vocês ainda não têm, deveriam ter o Sadhana diário para escrever as tuas coisas espirituais. E começa, faz uma meditação, faz uma prática, vai caminhar, sai do celular. Porque de verdade, gente, no celular tu não vai conseguir decidir o que tu quer, tu vai ser decidida. E tu escreve ali uma lista de
10 coisas do que tu quer da tua vida. E começa a fazer umas análises. Porque senão, o sofrimento da gente se propor a fazer alguma coisa, e aí a gente sente que a gente não tem disciplina, que a gente não consegue fazer, é muito frustrante. É muito triste, a gente se sente muito desempoderado. Eu detesto essa palavra, mas é verdade. E no momento que tu consegue discernir uma coisa que tu realmente quer mais do que a satisfação dos teus prazeres momentâneos, aquilo te dá uma força. E a outra dica que eu vou dar para vocês, que um professor meu falou isso na Índia muitos anos atrás, a minha questão nunca foi muito comida, assim, mas no grupo que eu tava foi bem impactante. Eu sei que para bastante pessoas que têm essa coisa com os prazeres da comida, né? Ele disse assim: bota a tua língua para fora, bota aí, língua para fora. Tá vendo o tamanho da tua língua? É ela que manda em ti? Então, quando tu diz, eu preciso comer um negócio, não sei o que, daí tu, como assim? Quem é que tá mandando aqui? A minha língua? É o fim da picada. Eu tenho a ambição de mandar em mim mesma, né? Que nem eu digo, eu mando nessa lojinha aqui. Quem manda aqui sou eu. Outra ambição para vocês. E aí a gente termina a aula e aí, né, o teu marido diz: "E aí, Dani, como é que foi a aula? Tava legal?" E ela diz: "Sim, foi uma maravilha." Ela diz: "A professora disse que a minha vida não tá horrível o suficiente ainda e que eu tenho que ser muito ambiciosa." E era uma aula de yoga. Para tu ver. Tá, pessoal? Fico muito contente de ver vocês aqui, rindo para não chorar, né? Ou rindo de chorar, chorrindo, como diz a Janessa. Mas é assim, faz parte. Então já temos o tema do próximo aulão. Para quem não conseguiu assistir, eu vou botar o link da gravação. E sempre que vocês tiverem perguntas, questionamentos, coisas, é uma honra para mim responder. Então manda lá comentários, né? Tipo assim, tem 62 pessoas na aula agora, daí termina. Tchau. Manda um beijo, manda um oi. De verdade, é uma grande, grande, grande alegria poder compartilhar esses conhecimentos. E isso é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso trabalho interno. É dolorido, mas a vida é dolorida, só que a vida é dolorida em parcelas. E a gente não sabe por que a gente sofre. Pelo menos com o yoga a gente sabe pelo que a gente sofre. Vale muito mais a pena. Muitíssimo obrigada. Uma linda noite, um lindo feriado e lindas reflexões para vocês.